Provérbios capítulo 13, versículo 13. É a palavra que está em meu coração e eu espero que seja Deus querendo comunicá-la a nós. Eu espero, não sei se é. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Eu espero você encontrar. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. 13 e 13 de Provérbios. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Eu vou ler de novo. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Eu pretendo falar de atitudes antagônicas. Aqui, neste texto, está colocada duas atitudes antagônicas. Ou seja, atitudes opostas. Atitudes contrárias. Atitudes diferentes. Eu vou chamar de atitudes antagônicas, contrárias. A primeira atitude, desprezar a palavra. A segunda atitude, temer o mandamento. Nós vamos perceber, à medida em que formos transcorrendo nesta reflexão, que cada atitude traz uma consequência. Cada comportamento vai gerar comportamentos. Eu vou dizer que é a lei da causa e dos efeitos. Percebamos, pois, que para cada ação haverá uma reação. Para cada atitude haverá uma resposta em relação a ela. O texto fala: o que despreza a palavra. Essa é a atitude negativa, atitude nociva, atitude contraproducente. Sim, o texto fala: o que despreza a palavra, a consequência perecerá. Vamos pensar nesta palavra desprezo. O que significa desprezar? Significa tratar com desdém. Significa não levar a sério. Significa não valorizar. Significa faltar com respeito, devida estima e consideração. Quem de nós, em algum momento, circunstância, situação de nossas vidas, não fomos desprezados por esta ou por aquela pessoa, por esta ou aquela situação?
infelizmente, acontece, podemos dizer, é até comum em relacionamentos, é enfrentarmos desprezos, em relações afetivas, amorosas, familiares, profissionais, é enfrentarmos com tal situação, a do desprezo. Pais que desprezam filhos, filhos que desprezam pais, pessoas que desprezam amizades, desvalorizam sentimentos. Mas aqui Salomão, que escreveu a maioria dos provérbios, ele fala do desprezo mais cruel, do desprezo mais danoso, do desprezo mais prejudicial que a pessoa pode fazer, consciente ou inconscientemente, que é desprezar a palavra. O texto fala: o que despreza a palavra. O que significa, irmãos, desprezar a palavra? Não levá-la a sério, não lhe dar a devida consideração, não ter o devido respeito a ela. O que despreza a palavra perecerá. Quantas vezes, lamentavelmente, até no arraial dos santos, pessoas desprezam a palavra, não a valorizam, a tratam com desdém, com desprezo. A Bíblia fala que aquele que não atenta para a palavra, até a sua oração será abominável. A pessoa que não dá o devido crédito, que não valoriza como se deve a palavra, a Bíblia diz que até a sua oração para Deus, ela será abominável. Eu estou fazendo a citação de Provérbios, capítulo 28 e o versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ora, se até a oração será abominável a Deus, o que dirá o restante? E a pessoa só desvia os ouvidos de ouvir a lei porque a despreza. Eu estou aqui neste sentido, do desprezar a palavra. Porque despreza a palavra, a pessoa desvia os seus ouvidos de ouvir a lei. Aí quando a pessoa despreza a palavra, desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Eu espero, sinceramente, que entre nós não haja sequer uma pessoa que entre por este caminho, o de desprezar a palavra. Todavia, a Bíblia nos adverte: o que despreza a palavra perecerá. Na Bíblia existem dezenas de textos bíblicos no Antigo e no Novo Testamento de pessoas que desprezaram a palavra e por isso pereceram. Eu poderia citar dezenas, mas eu quero agora chamar a sua atenção para um jovem que desprezou a palavra e por isso pereceu. O filho de Manoá, cujo nome significa pequeno sol. O homem que fisicamente foi o que mais força teve, estou falando de Sansão.
Sansão é o exemplo de alguém que desprezou a palavra. Você poderá se familiarizar com a história de Sansão, capítulos 13 ao 16 do livro de Juízes. O capítulo 13 traz a narrativa, a história do seu nascimento milagroso. Sansão, ele tinha tudo para se dar bem, mas ele se deu muito mal. Sansão entrou por um caminho muito perigoso. Ele era um nazireu. A Bíblia fala do voto do nazireado. Números, capítulo 6. O nazireu deveria se abster de tocar ou comer em coisa comum ou imunda. Deveria se abster da ingestão de bebidas alcoólicas e a navalha não deveria passar na sua cabeça. Era o voto do nazireado. Sansão havia sido consagrado a Deus desde o seu nascimento. Mas já na sua fase jovial, Sansão, começou a fazer traquinagens. Começou a desprezar a palavra. E a primeira coisa que ele desprezou foi o seu voto de consagração a Deus. Ele tocou e comeu coisa comum ou imunda. Após matar aquele filho de leão, depois ele passa pelo caminho e havia na carcaça um favo de mel. Ele até propôs para os seus inimigos o enigma de Sansão. Do comedor saiu comida, doçura saiu do forte. Fez o desafio para quem descobrisse o que era. Mas Sansão já havia desprezado a palavra, já havia quebrado a aliança, já havia quebrado o seu pacto com Deus e agora já estava envolvido com amizades perigosas. A Bíblia fala que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Eu estou citando Bíblia. Quem anda com sábio será sábio. O companheiro dos tolos, a Bíblia diz, inevitavelmente será afligido. Sansão, ele andava com amizades perigosas. Havia se namorado até de rameiras, de meretrizes, de mulheres que não tinham nenhum valor moral. Sansão estava declinando na sua vida cristã. Ele estava literalmente desprezando a palavra. O texto fala: o que despreza a palavra perecerá. Eu não vou me alongar tanto nas colocações acerca de Sansão, mas ele perdeu muitas coisas ao desprezar a palavra. Sim, Sansão, ele perdeu muitas coisas. Ele perdeu a visão, ele perdeu a liberdade, ele perdeu a direção, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a força, ele perdeu finalmente a presença de Deus na sua vida e depois perdeu a vida. Observe que ao desprezar a palavra, ele só teve perdas. Ele só teve prejuízos. É sempre assim. Ao desprezar a palavra, a pessoa vai perecer. A Bíblia diz que o sábio se dá por avisado. Nós estamos falando de atitudes antagônicas, mas a primeira delas
é a mais perigosa, é a mais nociva, é a mais negativa, a de desprezar a palavra. Esta mensagem para nós, ela serve de aviso, ela serve de alerta, ela serve de advertência para que nós, eu estou incluso, em momento algum da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa fé, venhamos a desprezar a palavra, a não valorizá-la, a não levar a sério. É um perigo quando nós não levamos a sério a palavra, como quando nós não damos a devida credibilidade que ela tem. O que despreza a palavra perecerá. Sansão, o filho de Manoá, o pequeno sol, ele desprezou a palavra, quebrando o voto do nazireado, desprezou a palavra, estabelecendo vínculos de amizades perigosas e prejudiciais. A Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não tem como haver sociedade entre Deus e Belial. Pelo que saí do meio deles, diz o Senhor, com as pessoas que não temem a Deus, se possível, nós temos paz. Agora, comunhão é com os santos. Não confunda comunhão e paz. Às vezes a pessoa confunde ter comunhão com ter paz. Ter comunhão é uma coisa e ter paz é outra coisa. O que é ter comunhão? Do grego, koinonia, participação. Nós temos comunhão, interação, participação com os santos. Ou pelo menos deveríamos ter. A nossa comunhão, disse o apóstolo João, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A nossa comunhão é com os santos. Mas Sansão, ele quis ter comunhão com os ímpios, com o profano, com aquilo que não agrada a Deus. Ele desprezou a palavra. Não confunda, ter comunhão. Nós devemos ter comunhão entre nós. A irmandade, a fraternidade cristã. Nós devemos ter comunhão com os irmãos da igreja. Agora, com o povo aí fora, nós não temos comunhão. Nós devemos nos esforçar para ter paz. É diferente. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Não é assim que a Bíblia diz? Às vezes não é possível. Mas se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Agora, comunhão não é com todos. Comunhão é com a família cristã. A comunhão é com os santos. Porque a comunhão tem o sentido da interação, da participação, comungar, as mesmas ideias, sentimentos, ações. Bem, Sansão desprezou a palavra. Como diz, não é falta do que dizer, é reforçando a ideia. Sansão só perdeu. Ele perdeu primeiro a visão. A primeira coisa que Sansão perdeu foi a visão. Vazaram-lhe os olhos. Depois ele perdeu a liberdade. Vazaram os seus olhos e o amarraram em cadeias. Ele perdeu a liberdade. Aí depois ele perdeu a direção, porque o texto diz que ele fica rodando, girando. Ele serve agora de capacho. Ele serve agora de fantoche na mão dos seus algozes, porque é sempre assim quando nós desprezamos a palavra. Aquele que era o mais forte, o mais temido, agora não passava de capacho. Perdeu a visão.
perdeu a liberdade, perdeu a direção, perdeu a dignidade, perdeu a força. Aí também perdeu a presença do Espírito. O texto fala em Juízes, capítulo 16, e o versículo 20, uma verdadeira tragédia. O que despreza a palavra perecerá. Sansão desprezou a palavra e estava em declínio. Lá em Salmos diz que um abismo chama outro abismo. Aí eu vou reforçar agora Juízes 16 e 20, uma tragédia. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. A tragédia está aqui, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Tragédia, calamidade, fracasso. O Sansão até então ainda não sabia, mas já o Senhor, através do Espírito Santo, já havia se retirado dele. Sem a presença de Deus na nossa vida, não somos nada, farrapos humanos. É a presença de Deus na nossa vida que nos dignifica. É a presença de Deus na nossa vida que nos valoriza. É a presença de Deus. Mas Sansão havia desprezado a palavra. E o texto fala: o que despreza a palavra perecerá. Sansão, coitado, ele disse: sairei como dantes, me livrarei como tantas outras vezes. Mas ele não sabia que a presença de Deus, a garantia da vitória, já havia se retirado dele. É a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. É a presença de Deus. O Sansão perdeu a visão. O Sansão perdeu a liberdade, perdeu a direção, perdeu a dignidade, perdeu a força, perdeu a presença de Deus, mas finalmente ele perdeu a vida. Pastor, Sansão perdeu a salvação? Aí eu não vou entrar nessa seara, não. Eu não trabalho com achismo. O fato é que a última oração de Sansão foi atendida por Deus. Já vai sinalizando, não é, irmão? Já dá para sinalizar alguma coisa. Ora, se Deus atendeu a sua última oração, quando ele estava lá no templo de Dagon, estrategicamente ficou entre os pilares, aí ele se humilha diante de Deus. Vocês conhecem a história. Conhecendo a Bíblia, é bom pregar para os crentes. Agora tem que conhecer, porque na hora que bambear, a igreja sabe. Na hora que escorregar, os crentes vão perceber. Até ali estava indo mais ou menos. Vocês conhecem a história do Sansão. Ele faz uma oração a Deus. E a oração que ele fez a Deus subiu até os céus. E Deus atendeu, porque a sua força foi restituída a derradeira vez.
E a Bíblia diz que mais ele matou na sua morte do que ele havia matado em vida. Bem, quando a pessoa despreza a palavra, só faz perder. Isso é um alerta para nós. Não desprezemos a palavra. A Bíblia diz, não desprezeis, já que o assunto aqui é desprezar, irmão. A primeira parte da mensagem é desprezo, é desprezar. A ótica é essa, o que despreza a palavra perecerá. Aí a Bíblia diz, não desprezeis as profecias, mas aqui as profecias bíblicas, veterotestamentárias, as profecias das sagradas letras, é esse aqui o sentido. Não desprezeis as profecias, é não desprezar a palavra. As profecias humanas, o dom de profecia, nós não desprezamos, nós vamos examiná-las, nós vamos avaliá-las, nós vamos prová-las à luz da Bíblia. Se a Bíblia der o aval, se a Bíblia referendar, se a Bíblia aprovar aquela profecia, aí nós vamos aguardar o cumprimento dela. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não desprezeis as profecias, a palavra. Agora, o dom de profecia, ele deve ser examinado, avaliado e provado pela igreja de acordo com o crivo da palavra de Deus. O que despreza a palavra perecerá. Meia hora já se foi. Vamos à parte B do texto. A mensagem é atitudes antagônicas, atitudes contrárias, atitudes opostas. A primeira atitude, a negativa, desprezar a palavra. Resultado, perecerá. O que despreza a palavra perecerá. Lembram de João 3:15? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o 15, irmão. Depois vem o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Mas o 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltando ao texto áureo, Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá. Agora vem a outra atitude, a positiva. Por isso que a mensagem é atitudes antagônicas, atitudes contrárias, atitudes opostas. A parte B, mas o que teme o mandamento será galardoado. Vocês sabem, gramaticalmente, o mais é o que vai dar mais relevância ao texto. A pessoa vem fazendo um comentário, redigindo uma redação, aí a pessoa coloca mais. Significa dizer que agora vem o mais importante, o mais fundamental, o mais elementar. O texto fala, o que despreza a palavra perecerá. Agora vem o mais. Mas o que teme o mandamento será galardoado. Temer o mandamento. Temer o mandamento, temer aqui não tem o sentido de ter medo. Temer aqui tem o sentido de ter respeito. Vocês sabem que temor tanto tem o sentido de medo, como também tem o sentido de respeito, de reverência. Mas o que teme, o que respeita, o que valoriza, o que dá crédito, o que honra, o mandamento será galardoado.
nós sabemos, a palavra é um livro de mandamentos. Não me aborreço de dizer as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, ele disse: não me aborreço de escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Parafraseando, não me aborreço de dizer as mesmas coisas. Já disse e repito, na Bíblia existem 6.468 mandamentos. E todos eles devem ser observados. E todos eles devem ser praticados. Nós devemos temer a todos, desde o primeiro até o de número 6.468. Estes mandamentos não estão na Bíblia, nas Escrituras, apenas para preencher uma lacuna. Não. Nenhum deles está ao léu. Não. Cada um deles tem a sua razão, a sua causa, o seu propósito, a sua necessidade, a sua importância, e cabe a nós temer a todos eles. O texto fala: mas o que teme o mandamento. Vocês sabem, Deus manda porque Ele pode, Deus manda porque Ele é, Deus manda porque tem, Deus manda porque Ele pode. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele manda, Ele não pede, Ele exige. Ele manda através da palavra. A nossa carta magna é a Bíblia. Nós temos a República Federativa do Brasil. Esta já é a 8ª Constituição de 1988. Nós devemos obedecê-la, mas sabendo que acima dela está a carta magna de Deus. Esta lei aqui, ela é superior. Esta lei aqui, ela é maior. Esta lei aqui, ela é suprema. A nossa, volta e meia, década e meia, ela precisa de reforma. Alguns artigos se tornam obsoletos, anacrônicos, ultrapassados. Agora, a lei de Deus, ela é atual. A lei de Deus, ela é a nossa carta magna. Às vezes, a lei dos homens, aquilo que é legal, não é moral. Você sabia que existem leis humanas que são legais, porque está na letra fria da lei, mas não é moral? Aí, neste sentido, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Daniel, ele temeu o mandamento. Daniel é um exemplo notável de um homem irrepreensível. Na biografia de Daniel não existem pecados. Daniel era ficha limpa, na verdadeira essência da lei. Eu quero me ater apenas a um episódio no capítulo 6 do livro do profeta Daniel. No reinado, no Império Babilônico, ele era o terceiro. Haviam 120 províncias. Cada um dos 3, e Daniel era um deles, comandavam 40. Mas no coração do rei, ele já havia decidido colocar o Daniel como
o maior dos maiorais sobre os três. E a notícia vazou. Motivados por inveja, fizeram literalmente uma devassa. O termo é esse, uma devassa. Vasculharam a vida, toda ela, de Daniel. A vida pregressa, a vida passada, a vida presente. Rascunharam tudo sobre a vida de Daniel, mas não encontraram nada que o desabonasse. Não encontraram nada na biografia do Daniel, não encontraram nele vício ou dano algum, porque o Daniel, ele temia o mandamento. Desde a sua tenra idade, a sua adolescência, quando foi levado cativo para a Babilônia, até mais de 84 anos, pelo menos 70 anos, Daniel viveu na Babilônia e teve uma vida irrepreensível. Não, o homem é o produto do meio, não. Isso é um adagio popular, isso não é uma verdade absoluta, isto é uma verdade relativa. Não necessariamente o homem é o produto do meio. Se o homem fosse o produto do meio, Daniel teria se contaminado com as iguarias do rei. Daniel tinha caráter. Daniel tinha uma fé forjada no Deus verdadeiro. Daniel temia o mandamento. Para nós sermos fiéis a Deus, basta temer o mandamento. Sabe o que nos impede de pecar? É o temor a Deus. Só tem uma coisa que nos impede de pecar. Ou tem ou não tem. É o temor a Deus. Se a pessoa teme a Deus, ela se afasta do mal. Se a pessoa teme a Deus, ela aborrece o mal. Se a pessoa teme a Deus, ela se apega ao bem. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Vocês podem repetir comigo este versículo? Digam após mim: o que despreza a palavra. Digam todos. Perecerá, mas o que teme o mandamento, agora mais será galardoado. Será galardoado. Daniel foi galardoado. Daniel foi colocado em eminência na Babilônia e não se contaminou, pois ele temia o mandamento. Eu não vou dizer se você, a história não é você, é nós. Se nós temermos o mandamento, seremos galardoados. Galardoado nesta terra e galardoado no porvir. Deus tem recompensa para os fiéis. Para os fiéis. A justiça de Deus é retributiva, é remunerativa, é governativa. Deus governa com justiça. Aí Ele nos remunera, nos assalaria, nos paga com justiça. E Ele nos retribui com justiça. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Deus tem galardão para nós. Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que pereçamos. Então, para não perecer, não despreze a palavra. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Quem pode dizer amém?